Por que a profissão de fé começa com creio em Deus? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos indo às raízes, aos fundamentos da nossa fé, refletindo e tendo como base da nossa reflexão o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, refletindo sobre as verdades da fé, verdades fundamentais. E a pergunta de número 36 do Catecismo da Igreja Católica, do compêndio, ele diz o seguinte: por que a profissão da fé começa com o creio em Deus? Sim, todas as profissões de fé começam assim. E começam assim porque esta é a verdade, esta verdade é fundamental. É a fonte de todas as outras verdades. Sem esta crença, eu creio em Deus, tudo o resto fica sem ligação, sem sentido. Eu creio em Deus, pensem em uma afirmação belíssima. Não só de grande profundidade, mas de consequências para a nossa vida. E Santiago vai nos ensinar que a fé sem as obras é morta. Vejam, a fé sem as obras é morta. Se eu creio em Deus, desta crença nascem o quê? Uma série de consequências, de comportamentos de minha parte. Eu não posso crer em Deus e viver como pagão. Como se Ele não existisse. Crer em Deus e deixar-se envolver no seu amor. De começar a querer conhecê-lo, querer conhecer a sua intimidade, o seu mistério, e ao mesmo tempo querer conhecer quais as consequências que Ele pede para a minha vida. Crer, pois, não é um ato intelectual, é um ato vital, existencial, que implica na nossa vida toda. Porque cremos em Deus, nasce como consequência uma série de ensinamentos sobre o homem e sobre o mundo, e sobre a nossa vida, e o respeito que devemos ter à vida dos nossos semelhantes. Eu creio em Deus, mesmo que você não fizesse outra coisa, ao longo de algumas horas, de repetir esta verdade. Creio em Deus. Tentando assimilar só isto, já é uma belíssima e profunda oração. Repito, que a partir daí vão nascer consequências. Por exemplo, vamos descobrindo que Deus existe. Ele é. Que mesmo que eu não existisse, ou você não existisse, Deus seria Deus. Agora, o fato dele existir, isso implica na minha vida, implica a necessidade de eu conhecer a sua vontade. Por isso, quando Paulo teve a experiência de Deus, de Jesus Cristo, a primeira pergunta que ele fez, qual é que foi? Quem és tu, Senhor? Como que diz, do conhecimento que eu tiver de ti, visto, vão nascer consequências. E quando Jesus Cristo se revelou, aí Paulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? A nossa fé vai nos levar igualmente a essa mesma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E dessa pergunta vai nascer um desejo muito forte e decisivo da nossa vida, de viver segundo a vontade de Deus. É isso que aconteceu com São Paulo. Vamos descobrindo que se Deus existe,
Não há nada mais importante do que conhecê-lo. Não há nada mais importante do que amá-lo. Não há nada mais importante do que servi-lo. A crença em Deus não é um ato assim intelectual. Já repeti isto aí várias vezes, que eu faço normalmente, como se nada tivesse acontecido. E depois a minha vida continua igual. Não é assim. A crença em Deus é uma verdade que me envolve. Ainda mais que aos poucos eu vou descobrindo que este Deus que se revelou já no Antigo Testamento, mas se revelou particularmente em Jesus Cristo. Ele é Pai, Ele me ama, Ele me acompanha, porque você é seu filho. Ele lhe acompanha, porque você é sua filha. Então, para que esta verdade penetre em nossa vida, em sua vida, cada vez mais, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.